Olá, meus irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Estamos aí com um novo tema, graça ou sangue, é o tema de hoje. Se você tiver que pagar um resgate, uma propriedade, estará saindo de graça ou teve um preço? Não estará saindo de graça. Teve o quê? Um preço. Foi pago. Agora, se você simplesmente receber uma propriedade sem que ninguém tenha pago por você, ou mesmo você tenha pago nada, estará saindo de graça ou teve um preço? Nesse caso também, nesse caso não estará saindo de graça. Tá bom? Essa propriedade. Então, irmãos, com esse tema de hoje, nós não estamos aqui batendo contra nós mesmos, tá bom? Nós que pregamos a graça, que todos nós já sabemos que somos em uma maior quantidade, né, do que há uns 2 anos passados. Então, ontem, né, sobre essa questão, eu estava conversando com o nosso irmão Geraldo Moraes, tá? Que nós não temos que sonegar, tá? Sonegar o conhecimento. Então nós temos que repassar, né? Se entendemos que Deus nos deu um conhecimento, um entendimento, por que não apresentar? Não é verdade? Então estamos apresentando esse tema, graça ou sangue, hoje, a fim de que nós podemos entender melhor, não uma nova revelação, mas a revelação que já está nos textos de Paulo. Tá bom? Então vamos lá? Eu gostaria de recomendar, né, o irmão Geraldo Moraes e seu canal para todos. Por quê? O irmão Geraldo já está há um bom tempo, bastante tempo, trazendo a mensagem da graça. E ele vem avançando no entendimento, no conhecimento de Deus. Ele tem dado cara a tapa, né? E todos nós, a maior parte de todos nós que conhecemos a graça, eu não estou afirmando que foi somente o irmão Geraldo, mas a maior parte de nós teve um entendimento através do entendimento dele. Então, nós temos que reconhecer esse trabalho do irmão Geraldo, né? Então hoje eu estou aqui trazendo o link do canal do irmão Geraldo, né? Que talvez não tenha muita necessidade, porque a maior parte de nós já conhece, né? Mas também do irmão Elson. O irmão Elson de Jesus, que também tem trazido a mensagem da graça já há um bom tempo. Antes de mim, ele já vinha trazendo também o conhecimento da graça de Deus. E eu recomendo o irmão Elson e o irmão Geraldo. O link, né, do canal do irmão Elson estará aqui no vídeo abaixo, na descrição, tá? E o do irmão Geraldo também. Tá bom, gente? Então, temos outros irmãos também que pregam a graça. E eu tenho anunciado aqui, e hoje estamos dando uma atenção especial a eles, né? Elson e irmão Geraldo. Agora, aqueles que não são inscritos no canal, vamos pedir que façam a inscrição. Ative o sininho na opção todas, comente, compartilhe e também dê o joinha, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos avançar no conhecimento da graça.
Então, sobre essas verdades que nós estamos trazendo hoje, né? Graça, sangue ou graça, né? Graça ou sangue. Sobre essas verdades temos que avançar, tá? E o problema todo é que grande parte das pessoas, né, dos irmãos, confundem remissão pelo sangue de Jesus e justificação pela fé. Então as pessoas misturam, porque as pessoas falam, mas como que é assim, você está falando que não foi pelo sangue de Jesus? Então é porque o problema todo é que as pessoas misturam. Remissão pelo sangue foi para o quê? Remir aqueles a quem o pecado foi imputado por lei. Isso é uma coisa. Justificação pela fé veio por Abraão. Abraão não foi imputado pecado por lei. Não é verdade? Então vamos entender isso, gente. Então vamos entender definitivamente. Justificação pela fé, tá? Veio antes em Abraão e também os heróis da fé, né, como o exemplo de Noé e também Enoque. Mas remissão dos pecados, tá? Pelo sangue de Jesus veio somente para os judeus. Quando a gente fala remissão dos pecados, a gente fala remissão dos pecados a quem, né, para quem a lei imputava o pecado. Então é isso que a gente está falando, que veio o quê? Para os judeus, que estiveram debaixo da lei. Então eles, os judeus, tinham o aio, um proprietário. Já os heróis da fé não tiveram um aio, não é verdade? Uma lei lhes imputando o quê? O pecado. Deu para entender? Então a questão aqui é saber se o sacrifício de Jesus, eu estou falando do sacrifício, gente. O sacrifício de Jesus foi lei ou foi graça? Né? Porque a gente vai entender isso ainda, que no final vamos dar uma explicação sobre aquela questão daquela passagem que fala que a lei veio por Moisés, a graça por meio de Jesus Cristo. Vamos entender isso, tá bom, gente? Então a questão é a gente entender se o sacrifício do Cordeiro de Deus foi lei, foi cumprimento da lei, a finalização ali do cumprimento da lei, ou foi a graça que a Abraão já tinha sido o quê? Falada, né? Ele já tinha sido justificado. Então estamos falando do sacrifício. Deu para entender? Estamos falando do sacrifício. Foi lei ou graça? Graça ou sangue? Agora leia dois textos que nós vamos colocar aqui. Primeiro, Romanos 3, depois Hebreus 10. Tá ok? Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei, tudo o que o quê? A lei, né? Tudo que a lei diz para quem? Aos que estão debaixo da lei o diz. Estava dizendo para os gentios? Para os povos pagãos? Não, né? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3, 19. Agora, Hebreus 10, 3 a 7. Estes sacrifícios, está falando da lei, né? Entretanto, fazem com que as pessoas lembrem de seus pecados a cada ano. Pois é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Certo? Remova o quê? Imputação do pecado. Não é remover pecados no sentido da possibilidade de fazer algo ruim. Cristo não removeu isso, gente. Cristo removeu a imputação do pecado. A acusação do pecado. Deu para entender? Então, como diz aqui, ó. Pois é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, tá, disse, o Senhor não quer sacrifícios, nem ofertas, mas me preparou um corpo. O Senhor não se agrada de sacrifícios de animais mortos e queimados, ou de sacrifícios para pecados. Então eu disse, eu estou aqui, ó Deus, eu vim para fazer a sua vontade. Assim como está escrito a meu respeito no Evangelho, né,
que foi pré-anunciado a Abraão ou que Paulo veio depois. Não. Assim está escrito a meu respeito no livro da lei. Não é verdade? Eu vim para fazer a sua vontade. Assim como está escrito a meu respeito, de quem? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. A meu respeito no livro da lei, gente. Hebreus 10, 3 a 7. Deu para entender? E a lei está dizendo a quem? Para aqueles que estavam debaixo da lei, conforme já lemos anteriormente. Exegese. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo, né, o que Paulo estava falando, né, da lei o diz. Então o Cordeiro de Deus, de quem a lei falava, não estava debaixo da lei? Não era a questão da lei? Né? Então vamos ver aqui, ó. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3,19. Certo? Agora entenda, graça ou sangue? Justificados gratuitamente e remissão pelo sangue. São situações que a gente tem que entender que uma coisa foi para quem esteve debaixo da lei, ou seja, para quem a imputação da lei havia, e a justificados gratuitamente se tratava daquela fé de Abraão que não tinha nada a ver com o pagamento do preço de sangue. Tá bom, gente? Então vamos entender. Temos que entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Conforme a gente fala de vez em quando aí nos vídeos. Então leia. Leia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é uma coisa. Sendo justificados, o quê? Pagando o preço de sangue? Não. Sendo justificados gratuitamente, sem ninguém pagar preço, pela sua graça. Isso é uma coisa. Pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, pela redenção que há naqueles que têm fé em Cristo Jesus, ao qual, mas aí não esqueçam aqui do ponto, né? Tem um ponto aqui, né? Pelo quê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ponto. Ao qual, aí quando ele veio, né, em carne, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Que pecados? Pecados a quem a imputação havia. Pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, no tempo em que a lei estava o quê? Sendo observada, mas aquilo não tirava pecados. Então Deus não estava o quê? Conforme foi falado por Cristo. Vim fazer a tua vontade, porque Deus não estava satisfeito com o sacrifício de animais mortos. Tá bom, gente? Então, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça, neste tempo presente. Aí Paulo está falando neste tempo presente, a demonstração da justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé. Não se tratava da questão da lei, mas de todos, tá bom? Em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado o quê? Pela remissão dos pecados que estavam debaixo da lei? Não. É justificado pela fé sem as obras da lei, ou seja, sem sacrifício. E até mesmo sem o sacrifício do Cordeiro de Deus, porque ele não veio para trazer a justificação pela fé, mas ele veio para trazer a remissão dos pecados. Que pecados? A remissão dos pecados de a quem estava imputado o pecado por lei. Ele veio tirar aquele pecado. Veio tirar a possibilidade de praticar algo ruim? Não. Porque se fosse assim, todos seriam justos na carne, conforme já falamos. Jesus não veio tirar essa possibilidade que as pessoas falam, somos pecadores. Não, ele não veio tirar isso, ele veio tirar a imputação do pecado. Deu para entender? Deu para entender, né? Então vamos voltar aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado através de quê? Pela fé, sem ou com? Sem as obras da lei. Então, sem derramamento de sangue. Porque derramamento de sangue era cumprimento da lei. E até o Cordeiro de Deus vem cumprir a lei até o final. Romanos 3, 23 a 28. E foi para os judeus, gente. Vamos entender isso. E nós? Aí as pessoas vão falar, e nós? Como é que ficamos nós? Vamos entender, gente. Vamos entender. E Abraão? E aí? E Abraão? Estava debaixo da lei? Tinha pecados imputados a Noé?
a Enoque, a Abel, tinha pecados imputados a eles? Não, não tinha. Por quê? Embora Adão tenha pecado, mas o pecado não foi imputado a quem veio depois. Diz, todos pecaram, mas o pecado não estava sendo imputado porque não tinha lei. O pecado foi imputado a Adão. E todos herdaram o quê? Essa condição de Adão, né? Não de imputação do pecado. Então, quando Jesus veio tirar o pecado, ele na verdade estava tirando a imputação do pecado. Tirando o quê? A lei de acusação, tá bom? Agora vamos analisar melhor isso aí, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou não é? Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Redenção que há em Cristo Jesus não é Jesus de Nazaré, mas sim a redenção que há o quê? Na fé que temos, que os gentios tiveram depois, e até os judeus, em Cristo Jesus, que já não dependia mais de derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue foi somente para tirar a servidão daqueles que tinham o quê? Os pecados imputados por lei. Tá bom? Romanos 3, 24. Então isso é uma coisa, tá? Aqui não está falando do sangue nem de Jesus de Nazaré. Vamos ler de novo aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá bom? Deu para perceber? Deu, né? Romanos 3, 24. Isso é uma coisa, tá? Aqui, no texto que acabamos de ler, não está falando, tá, do sangue nem de Jesus de Nazaré, que era segundo a carne, mas de Cristo Jesus. Aí as pessoas vão falar, ué, mas Cristo Jesus não é Jesus de Nazaré? Não. Jesus de Nazaré foi uma manifestação de Cristo Jesus na carne, tá bom, gente? Vamos entender isso. Tem outros vídeos nós que falamos, né, que Jesus não existe mais, que muitos ficaram escandalizados, né? Agora, o próximo texto apresenta a questão de um cordeiro de quem a lei falava, tá bom? Ao qual Deus propôs para propiciação. Deus propôs aonde? Para cumprimento da lei, né? Ao qual Deus propôs para propiciação, isso é cumprimento da lei, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, para tirar os pecados, remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, enquanto Deus estava o quê? Não se agradando daquele sacrifício. Romanos 3, 24. Então, é isso que Paulo está falando, Romanos 3, 25, aliás, né? Então, nesse texto, está escrito que foi proposto para a propiciação pela remissão dos pecados, ou seja, pela remissão da imputação do pecado, que somente veio pela lei. A imputação só veio pela lei do pecado, tá bom, gente? Aí eu pergunto, em que momento, tá? Em que momento que o pecado foi imputado aos que não estiveram debaixo da lei? Em que momento que ao gentio foi imputado pecado? Em momento algum. Tá bom? Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceberam? Romanos 3, 26. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Romanos 3, 27. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Sem o quê? Derramamento de sangue, sem as obras da lei, porque derramamento de sangue era obra da lei. Ah, mas foi Jesus que derramou sangue, mas ele estava no cumprimento da lei. A lei falava dele, né, gente? Então vamos entender isso. Para quem? Para remir os pecados dos judeus. Gentios não tinham pecado para ser remidos. A justificação dos gentios era a mesma justificação em Abraão, pela fé. Pela fé, independia de remissão dos pecados. Os judeus também foram justificados pela fé? Sim, todos. Mas os judeus tinham uma questão de ainda terem que ser remidos para que eles alcançassem ali, junto com os gentios, a justificação pela fé, tá bom? Foi uma justificação? Foi, porque Jesus pagou um preço para que eles fossem o quê? Justificados pela remissão do sangue, pelo sangue de Jesus. Mas aquela ali não foi a justificação da fé que foi dada antes a Abraão, tá bom, gente? Então não havia imputação do pecado a ninguém que esteve fora, tá, da imputação da lei. Romanos 3, 28, acabamos de ler isso aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É o que nós perguntamos no início, né? Romanos 3, 28. Jesus derramando sangue era
graça ou era cumprimento da lei? Ou era lei? Era lei, né? Era cumprimento da lei. Jesus estava no cumprimento da lei. Porque ele falou, eu vim para cumprir a lei. Quando ele falou, está consumado, aí sim, aí concluiu tudo. Ele cumpriu toda a lei ali na cruz. Até a cruz ainda era sacrifício. Se tratava de cumprimento da lei pelos judeus. Romanos 3, 28, acabamos de ler. Sem as obras da lei. Sem derramar sangue, tá? A justificação o quê? Pela fé sem as obras da lei, ou seja, sem derramar sangue. Por isso que Abraão foi justificado pela fé, mesmo antes. Graça ou sangue? Todos sabemos que o Cordeiro de Deus na cruz foi o quê? O que no livro da lei estava escrito. Não é verdade? Acabamos de ler anteriormente. Não era evangelho da graça ainda, pois um teria que morrer por seu povo, então era a obra da lei, em função dos judeus que estavam o quê? Debaixo da lei, se incluindo aí, tá? Os que estavam dispersos dos judeus pelas nações. Vamos ler aqui agora, ó, vamos ler. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Perceberam? Ele não disse isso, quer dizer, Caifás, de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, né? Mas ainda tem mais uma questão para a gente entender, que as pessoas vão falar, aí, tá vendo aí? Calma, tá? Olha só, ele profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, vamos entender, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. João 11, 50, 52. Leia outra versão agora para entender. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. João 11, 50 e 52. Então, muita gente pega isso aí e diz aí, tá vendo? Jesus veio remir os pecados, né? Não tinha imputação, de todas as nações, mas só que aqui está falando dos dispersos, os judeus que estavam dispersos pelas nações. Vamos entender isso, que a gente ainda vai ler para entender isso. João 11, 50 e 52. Então entenda agora quem eram os dispersos, que nós acabamos de ler ali sobre aqueles que estavam espalhados, né? Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir, disse Jesus aos judeus, né? Disseram, pois, os judeus, os judeus uns para os outros, né? Para onde irá este? Que não o acharemos. Irá porventura para os dispersos? Perceberam? Entre os gregos? Tá percebendo que dispersos entre os gregos? Quer dizer, o disperso é uma coisa, os gregos eram outra coisa. Então, Jesus morreu pelos dispersos, tá bom, gente? Os judeus. Ó, dispersos entre os gregos. Tá percebendo? E ensinará os gregos, que gregos? Os dispersos. Deu para entender? João 7, 34, 35. Então, entenda agora quem eram os dispersos. As ovelhas perdidas, né? E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Então entenda agora quem eram os dispersos. Eles, os israelitas eram os dispersos, né? Dos quais também era Cristo segundo a carne. Que são israelitas, Paulo relatando aos romanos, que são israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Cristo segundo a carne era o quê? Dois israelitas. E Deus bendito eternamente, amém? É o quê? De todos. Aí já não é mais Jesus de Nazaré segundo a carne, tá bom, gente? Romanos 9, 4, 5. Então observe que Paulo está dizendo claramente, tá bom, gente? Que dos israelitas de seu tempo, né, do tempo de Jesus, é claro, tá? Então do tempo dele, é claro, era Cristo segundo a carne.
Então, o que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo ali? Que dos israelitas de seu tempo, era Cristo que derramou sangue, ou não é? Então, dos israelitas, era Cristo que derramou sangue, ou não era? Era, acabamos de ler. Uma vez que somente Cristo, segundo a carne, derramou sangue. Então, aquela ação do Filho de Deus foi somente em função, tá bom? De quem precisava do pagamento do resgate, ou melhor, da remissão pelo sangue. Eles precisaram disso. Remissão pelo sangue da imputação do pecado que a lei impunha, tá bom? Então entenda isso. Remissão pelo sangue foi uma coisa. Justificação pela fé foi outra. Não depende de ninguém pagar preço de sangue, tá bom, gente? Mas todos os homens naquele tempo que criam, todos eles foram justificados pela fé. O sangue foi uma outra questão, foi uma exigência prevista no rolo da lei sobre quem Cristo falava, né? Sobre a lei que de Cristo falava, a lei a qual subjugava, né, imputava o pecado aos judeus. Então, a remissão foi isso. Foi uma exigência de se cumprir aquilo ali no sangue de Jesus. E era para pagamento do resgate de quem? Dos judeus. Porque a imputação do pecado estava sobre eles, a dívida estava com eles, tá bom, gente? Então Cristo veio pagar pelo sangue a dívida que era contra eles. Quando fala assim, a dívida que era contra nós, não é nós aqui, gentios, pagãos. Paulo estava falando dos judeus, a quem as ordenanças foram o quê? Aplicadas sobre eles, né? O peso das ordenanças. Agora veja a seguir, vamos ler a seguir. Vamos ver que Pedro, ele, na sua carta, né, está falando ainda dos israelitas, tá? Mas ele está falando dos peregrinos dispersos e não se tratava de gentios. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Bom, quem eram os peregrinos dispersos? Ora, não se tratava dos pagãos, daqueles de outras nações, mas eram judeus que estavam peregrinando e estavam dispersos. Tá? Então vamos ler de novo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, tá? Dispersos no Ponto, Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia, né? 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Então Pedro está escrevendo sua carta para os judeus dispersos, tá bom, gente? 1 Pedro 1, 1. Então, ali, Jesus, quando derramou sangue por eles e pelos que estavam nativos lá nos termos de Israel. Para o quê? Tirar a imputação do pecado deles, remindo-os pelo seu sangue. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com a justificação pela fé, que foi uma questão lá de Abraão, pela fé, que os pagãos também tiveram fé e eles não precisaram de remissão pelo sangue. Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Tá, né? E você vai questionar, alguns, né? Eu não sei se vocês todos, que acho que a maior parte já conseguiu alcançar esse entendimento. Aí alguém vai questionar, se a obra de Jesus, segundo a carne, foi para os judeus nativos e os judeus dispersos, então, como ficaram, né? Como foram justificados os gentios? Como que eles foram justificados? Se não foi pelo sangue de Jesus? Ora, gente, a gente já não falou que a justificação foi pela fé, segundo a fé de Abraão? Então como que a gente vai fazer uma pergunta dessa, né? O que será de nós, então, as pessoas falam, se o sangue de Jesus não nos justificou? O sangue de Jesus, ele justificou os judeus na questão de remi-los, de tirar a condenação da lei, de tirar a imputação do pecado. Mas os gentios não precisaram disso, eles ficaram aguardando uma mensagem que veio por Paulo para trazer a revelação, a revelação de quê? De que a justificação é pela fé. Então a remissão pelo sangue é uma coisa, a justificação pela fé é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, como a gente sempre fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ainda tem um que fala aí, né? Caqui é caqui, tomate é tomate, né? Então vamos entender, gente. Então as pessoas perguntam isso, né? E o que será de nós, então, se o sangue de Jesus não nos valeu? O sangue de Jesus nos valeu no sentido de que a gente entendeu que os judeus foram remidos pelo sangue. Então os gentios tomaram conhecimento dessa mensagem e se aproximaram, né, pelo conhecimento, pela evangelização da paz, mas eles mesmos não precisaram de remissão pelo sangue. Tá dando para entender? Tá, né?
Então leio. Portanto, é pela fé, não é? Ou é pelo derramamento do sangue? É pela fé. Para que seja segundo o quê? A obra da lei? Não, a graça. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, aí, daqueles que foram remidos, mas também a que é da fé, quer dizer, os que não foram remidos, né? Pelo sangue para a remissão, tirar os pecados, a imputação do pecado. Que é da fé, que teve o quê? A Abraão, vamos entender isso. O qual é pai de todos nós, aí está englobando todos, né? Judeus e gentios, todas as nações. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 16 a 17. Agora leia o finalzinho para que você possa entender que havia duas situações. Vamos entender que havia duas situações. Abraão, os sem lei, e os judeus debaixo da lei. Sim ou não? É, né? E não duvidou, tá? E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. Mas foi justificado, foi ou não foi justificado? Alguém já havia derramado sangue? Não. Foi justificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo, é isso que justificou, tá? De que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, tá? Não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, tá? A quem será tomado em conta os que cremos, aí os judeus, naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados, por nossos pecados que estavam imputados à acusação, é isso que a gente tem que entender, o qual por nossos pecados foi entregue, ou seja, Jesus foi entregue para tirar a condenação, a imputação do pecado. Ele foi entregue por isso, não foi para fazer algo que não tinha imputado, para quem o pecado não estava imputado. E ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 20 e 25. Mas alguém ainda poderia dizer, né? Vocês talvez, ou outros, né? Mas acredito que a maior parte aí já entendeu, né? Alguém poderia dizer assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, sim ou não? Sim, né? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ok? João 1,17. Alguém poderia usar esse texto aí para derrubar o que nós estamos falando, para dizer que não é bem assim, Messias. João 1,17, né? Mas a verdade, meus irmãos, é que o fato, tá, de a graça ter vindo por intermédio de Jesus, tá, para os judeus, isso não muda a verdade de que, mais vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, tá bom? Sob a lei para remir o quê? Muda isso? Os que estavam debaixo da lei, muda isso? Não. A fim de recebermos a adoção de filhos. Então, gente, eu estou falando de uma coisa e de outra coisa também. Eu estou falando da remissão pelos pecados e estou falando da justificação pela fé, tá bom? Gálatas 4, 4, 5. Não vamos confundir as coisas. E por isso é mediador de um novo testamento. Vamos entender. Para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia onde? Debaixo do primeiro testamento. Não é isso? Muda isso? Não muda. O quê? Para o quê? Para a remissão das transgressões. Que transgressões? O pecado, né? A imputação do pecado. Que havia debaixo do primeiro testamento. Então, o fato de a graça ter vindo por intermédio, como Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, para os judeus, tá? Porque eles precisavam daquela remissão, não muda essa verdade que isso aí foi para eles mesmo. Tá percebendo? As transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna, tá? Hebreus 9, 15. Então entenda, a graça para os judeus, eu estava olhando na horário ali, o tempo, né?
A graça para os judeus daquele tempo veio por intermédio de Jesus Cristo, certo? Mas observe que a graça já havia se manifestado a Abraão, certo? E aos heróis da fé muito antes. É óbvio que a graça nasceu no céu, tá? Não na terra, mas para os judeus, aquela graça passou por intermédio da carne, do véu, por intermédio de Jesus, sendo o quê? Jesus segundo a carne. Em função o quê? De quem? Dos judeus, que eles precisaram da remissão. Por isso disse aos judeus do seu tempo, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Para quê? Para que eles fossem transportados, passassem da lei para a graça, para que viesse a mente deles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus está falando isso para quem? Para os judeus, que eles precisaram o quê? Passar pelo véu, para passar para a condição e recebessem a promessa da herança que Abraão já tinha sido alcançado muito antes. João 14,6. Veja que ele estava falando para os judeus de seu tempo e não para, por exemplo, Enoque, de quem diz, e andou Enoque com Deus. Ele já estava na graça, né? E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E aí? Gênesis 5:24. O que significou tira o primeiro para estabelecer o segundo? Vamos entender isso. O primeiro sacrifício, tá? Era de animais mortos e isso não agradava a Deus, ok? Então estabeleceu-se o segundo sacrifício, tá? Que era o próprio corpo preparado. Quem? Jesus, o Cordeiro de Deus. Tirar o primeiro para estabelecer o segundo. É isso que está falando. Mas aquele corpo preparado, né, era de israelitas, tá? Dos quais era Cristo segundo a carne. Dos quais era Cristo que derramou sangue. Ou não era? Era, né? Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro o quê? Para estabelecer o segundo. O quê? Tira o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo sacrifício. Tá? Hebreus 10:9. É disso que está falando o texto. Leia o contexto aqui para entender. Ó. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto, e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui, tá? Venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este quem? Né? Aquele corpo que foi preparado. Este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, perceberam? Pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estes cabelos de seus pés. Porque com uma só oblação, né, no cumprimento da lei, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem estavam sendo santificados ali? Eram os judeus. Hebreus 10, 8 a 14. Vamos lembrar que nós lemos lá que o texto estava entre parênteses, né? Os quais são segundo a lei, para entender que aquilo ali foi só para dar um entendimento no texto que o autor colocou isso, tá bom? Não que o original estivesse colocado aquilo ali. Hebreus 10, 8 a 14. Mas ainda tem a questão da aproximação, que muita gente usa isso aí, né? Para falar que o sangue de Jesus teve que remir também, gente. Ó, tem a questão da aproximação pelo sangue, que não tem nada a ver com a remissão pelo sangue. Deu para entender? A aproximação pelo sangue foi consequência de os judeus terem sido remidos pelo sangue. Então, é uma coisa diferente da outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma ligação, porque quando os judeus foram remidos pelo sangue, e depois Paulo veio trazendo a mensagem da paz do evangelho, os gentios, os pagãos, os outros povos, tomaram conhecimento daquela remissão pelo sangue e eles se aproximaram. Porque Paulo veio anunciando, né, pela fé, Abraão foi justificado e eles se aproximaram também pela mensagem do sangue. Então, essa questão do sangue, da aproximação pelo sangue, temos que entender isso. Não tem nada a ver com a remissão pelo sangue. Olha só,
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Efésios 2,13. Então veja, chegaste perto como? Foram remidos seus pecados? Não, isso é uma outra questão, gente. Aqui está falando de chegaste perto o quê? No entendimento. A mensagem da paz foi pregada por Paulo aos gentios e eles chegaram perto do conhecimento. É isso que está falando o texto. Já pelo sangue, ou seja, a mensagem do sangue, o sangue remiu os judeus. Ou não é verdade que o sangue veio e remiu os judeus? A quem a imputação do pecado estava, né? Então os gentios tomaram conhecimento já pelo sangue de Jesus e eles se aproximaram pela mensagem da fé. Efésios 2,13. Os gentios que já estavam justificados, né, em função da fé de Abraão, mas eles não tinham conhecimento, sem o conhecimento, né, do plano de Deus em função dos judeus, chegaram perto do quê? Como? Pela mensagem que o sangue de Jesus remiu os judeus. Tá bom? Então deu para entender? Então, essa aproximação pelo sangue foi assim. Os gentios não tinham conhecimento de que eles estavam justificados pela fé, porque o evangelho foi pregado, pré-anunciado a Abraão, e Abraão foi justificado pela fé, e os demais heróis da fé. Então Jesus, antes de que a mensagem chegasse aos gentios, né, por Paulo, aos judeus estava sendo pregado o evangelho da circuncisão. E que Jesus, o Cordeiro de Deus, iria tirar o pecado do mundo. Que mundo? O mundo ali de Israel, a quem o pecado era imputado. Então essa mensagem ainda não tinha chegado aos gentios, eles não tinham conhecimento dessas verdades. Né? Então depois que Paulo veio pregando o evangelho aos gentios, eles foram aproximados pelo sangue de Jesus no sentido de que eles tomaram conhecimento de que os judeus que foram remidos. E eles foram aproximados pela fé, no entendimento, na mente, eles foram salvos no entendimento. Mas que eles já estavam justificados, já estavam. Como? Em Abraão, porque em Abraão todas as famílias da terra foram benditas. Tá bom, gente? Se alguém tiver algum questionamento a mais, poderá aí fazer mais perguntas aí no vídeo ou enviar pelo WhatsApp, tá bom? Então estamos terminando aí, concluindo o vídeo de hoje, nesta sexta-feira, e estaremos trazendo um novo vídeo no domingo, tá bom, gente? Então um grande abraço a todos. Estamos aí para apresentar novos temas aí, sempre mais profundos, tá bom? Até domingo, então. Fiquem com Deus. Tchau.